Eu sou Renato Nogueira, eu tenho estudado, assim, minha formação é muito no campo da filosofia e também nas rodas de samba de Oswaldo Cruz, nas leituras de literatura e de tudo mais. E eu vou trabalhar alguns conceitos de mitologia iorubá que tem relação com oralitura. Então, muito mais do que um texto, o que eu vou estar pensando aqui tem relação com conhecimento oral, que ele é marcado por uma tradição que entende que a palavra, ela não só, o registro físico dela, não tem um caráter grafocêntrico. Então, de cara, tem uma questão metodológica que é assim, o caminho que eu estou fazendo é um caminho da oratura ou oralitura, que é uma discussão que tem um linguista ugandense, chamado Pius Irimu, que ele vai trabalhar com isso, se contrapondo à ideia de grafocentrismo, e discutindo que o grafocentrismo é muito monorracional. Então, a gente pode ampliar os horizontes, a gente usar outros sistemas de racionalidade, não só ficar preso ao sistema que a gente tem. E aí, falar de mitologia iorubá, mito iorubá, não sei se dá para apresentar ali um slidezinho que eu tinha colocado. Ah, está reiniciando o computador. Eu estou pensando num lugar que é hoje Nigéria, Togo e Benin, de onde vem uma tradição dos povos iorubá, tá, que é um reino muito importante, que no final do século XVIII ele fica muito conhecido para o mundo ocidental e que tem uma migração forçada para toda essa região aqui no Brasil, parte de Cuba, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, que vem para essa área. Então, pensando em mito iorubá, eu vou falar de duas coisas, basicamente, nesse tempo. Vou falar de cosmogonia, teogonia, e falar da relação dos orixás, que são os deuses iorubás, como é que isso se dá para a gente entender a nossa relação de homens e mulheres. Vou pensar a relação de gênero, a partir da mitologia iorubá. É um pouco essa a ideia que eu quero fazer aqui. Então, para começar, no mito iorubá, a criação tem dois orixás, dois deuses supremos, Olorum e Olokun. Olorum, também chamado Olodumare e Olofim. Olorum é o senhor do Orum. O Orum, muitas vezes, é traduzido como se fosse céu. Não é uma tradução adequada, porque Orum não é céu. Orum é sem limite, ilimitado. E aí tem o senhor do ilimitado, que tem um caráter masculino. Mas tem Olokun. Olokun, ela é senhora de tudo que é água, tudo que é mar. A representação gráfica dela, uma mulher de seios fartos e com rabo de peixe. E desse encontro entre Olorum e Olokun, nascem dois orixás, Obatalá e Oduduá. Uma coisa importante é que sempre nessas tensões tem um masculino e um feminino. Diferente de outras tradições míticas, em que tem um Deus único, sempre tem deuses impares nesse momento da criação. Isso é interessante. É o Olorum, que também se chama Olodumare, que quer dizer Senhor do Destino Supremo. Olodumare, aquele que é Senhor de todo o destino, que conhece o destino, conhece os caminhos de cada humano. E o Olorum e o Olokun, numa relação de tensão sexual, produzem Obatalá e Ododuá, um masculino e um feminino. Obatalá e Ododuá, eles vão ser os primeiros orixás. E Ododuá e Obatalá vão ser responsáveis por dois universos, por dois campos de deuses e deusas, de orixás. Obatalá é responsável pelos masculinos e Ododuá pelos femininos e pelos filhos das relações de conjugalidade entre os masculinos e os femininos. Então, na tradição iorubá, a gente ouve falar no mundo ocidental em 16 orixás básicos, ou 12 orixás básicos. Existem, essa é a melhor versão, 801. São 801 orixás. Tá? Então, tem Obatalá, Oduduá, aqui são 401, e aqui tem 400 deuses, sendo que um Deus, ele está nos dois lados. Ele está tanto aqui como lá. Exu, esfera. Porque Exu é movimento. Exu quer dizer esfera, movimento, condição de realização da vida. Então, assim, a condição de possibilidade de realizar. É o único que está nos dois lugares. Tá? Então, aqui tem. Então, na oralitura, a gente tem uma versão que são 801 ao total, 801 deuses e deusas básicos, orixás. Aqui são masculinos, aqui são femininos e filhas e filhos desses orixás.
O Obatalá recebe de Olorum uma missão: criar o universo, criar o Aie. Aie quer dizer mundo limitado, mundo sob as condições de tempo, espaço e causalidade. É como se fosse isso. O Orum é um mundo ilimitado, é um mundo que tempo e espaço não submetem esse lugar, e o Aie, que é o nosso lugar, é um lugar em que o tempo nos submete, em que o espaço, as territorializações nos submetem. Nós somos passíveis de fragmentação, passíveis de cansaço, passíveis de sermos passagem, enquanto no Orum não. Então tem o Aie e o Orum. O Obatalá recebe a missão de criar o Orum. Mas para criar o Orum, ele precisa consultar Ifá. Ifá é o sistema divinatório. Ifá é o sistema que permite... aquele é o território. Ifá é o que permite o sistema de divinização, não adivinhação. Então não tem na tradição iorubá um sistema de adivinhação, mas de divinização. O que isso significa? Ifá é um sistema que tem um orixá que vai receber a incumbência de cuidar dele, que é Orumilá. Orumilá quer dizer Orum, ilimitado, Emi quer dizer eu, Ilá quer dizer abertura. Abertura do eu para o ilimitado. Orumilá tem uma relação com autoconhecimento. Orumilá é responsável pelo processo de conhecimento de si, pelo processo de capacidade de aprender a viver consigo. Então tem uma questão filosófica no mito ali fundamental, que é assim: como é que eu me conheço? Mas como Orumilá ganha esse cargo? Orumilá ganha o cargo de responsável por Ifá, porque ele recebe uma pergunta de Obatalá. Uma pergunta clássica, que talvez muitas e muitos conheçam. Qual é a melhor comida do mundo? Não sei se todas conhecem, todos conhecem. A melhor comida do mundo. E Orumilá faz a melhor comida do mundo. Língua de touro com inhame. E fazendo essa comida, Obatalá come, se refastela e fica muito feliz. Aí ele segue com uma segunda pergunta: qual é a pior comida do mundo? Orumilá faz língua de touro com inhame. A língua de touro com inhame é um signo, ou a gente pode pensar como signo aqui, entre aspas, com muitas aspas, que a linguagem, ou a palavra, ou o olhar, o modo de entrevistar uma palavra é aquilo que torna algo sagrado ou profano. É com a palavra, é com a língua que a gente fala bom dia, é com a língua que a gente fala mau dia. Então, o que está em jogo é o modo como as coisas são entrevistadas. E Orumilá é o orixá responsável pela capacidade de nós entrevistarmos os nossos próprios caminhos. Todo problema humano é a incapacidade de entender os nossos próprios caminhos, o nosso destino. Destino é uma caminhada. Então, o que Orumilá faz é uma ciência dos caminhos, que são 256 possibilidades de caminho humanos que nós temos, tá? Que são 16 vezes 16. Eu posso depois falar um pouco mais sobre isso, não vou me demorar muito, mas é um quadro muito interessante, que são os 16 odus, ou 16 destinos básicos dados a qualquer pessoa, a qualquer ser, e as possibilidades de cada um desses destinos. E, em jogo, depois disso, Obatalá dá essa função para Orumilá. Orumilá diz para ele o que ele teria que fazer para criar o Aie, criar o mundo. E ele recebe essa incumbência de criar o mundo. Com essa incumbência, ele tem de Orumilá a seguinte necessidade: pegar 5 pombas, 5 galinhas, uma corrente com 2.000 elos e oferecer para Exu, e 200 caramujos para seu pai Olorum. Ocorre que Obatalá não se sente à vontade de fazer essa oferenda para Exu. E ao não fazê-la, ele incorre num erro que é a não generosidade. O que está em jogo nos holocaustos é a generosidade, a capacidade de dar alguma coisa para o outro, de doar algo de si. E ao não fazê-lo, ao fazer o trajeto de criação do Aie, ele se perde e comete um erro, que é beber seiva da palmeira. E ao beber a seiva da palmeira, ele se embriaga e ele perde aquilo que o seu pai, Olorum, deu para ele: o Apô e o A,
ou sacola da existência. Tá bem isso? Então tem Olorum, Olokun, um Deus, um grande Deus supremo. Tem Olokun, uma deusa suprema que cuida de todos os oceanos. Nessa conjugação aparecem Obatalá e Ododuá. Ododuá e Obatalá recebem as funções de liderar os outros deuses e deusas, vamos chamar assim, e tem uma função de criar o Aie. Acontece que Obatalá fracassa na função de criar o Aie. Ao fracassar, quem recebe a missão é Ododuá. Ododuá recebe essa missão. E ela faz tudo o que tinha que ser feito. Ela faz tudo conforme manda a regra. Ela obedece os princípios dados por Orumilá e ela pega cada oferenda e concede as oferendas. Tá? Ao fazê-lo, ela começa o processo de criação do Aie. E o processo de criação do Aie, ele está junto com os 4 elementos. 4 elementos. Então, falta aqui 5 camaleões, tá? 5 camaleões. Então tem camaleão, pomba, galinha e caramujo. O que ocorre? Exu fica com 4, deixa um camaleão com ela, deixa uma pomba com ela, uma galinha. Olorum deixa um caramujo com ela. Então ela tem agora uma pomba, um caramujo, uma galinha e um camaleão. Por que ela tem esses elementos? Porque na hora dela criar o Aie, ela começa com a pomba. Ela solta a pomba elemento ar, e ela chama Oiá, junto com ela, Oiá, deusa dos ventos, para criar a atmosfera no Aie. Então, começa a criação do mundo. A pomba, junto com Oiá, vai criar a atmosfera. Depois da atmosfera, virá a vez do caramujo. E o caramujo, com Iemondiá, vai criar as águas. Criar as águas. Depois das águas, virá Champonã com a galinha d'Angola. Vai criar a terra. A galinha d'Angola vai ciscar sobre a água, sobre a terra que desce, e essa terra vai criar os territórios. Depois disso tudo, vem o camaleão com a ganju, e o camaleão cospe fogo, e do fogo o mundo é cozido e fica pronto. E aparece o mundo. Tá? Eu estou vindo um pouco resumido, para a gente pensar nesse nosso tempo aqui, e ter um tempo para a gente poder debater e falar um pouco mais sobre isso. Então, está criado o Aie por Ododuá. Ododuá cria o Aie. Resta uma coisa, resta criar os seres humanos. E aí, quando o Batalá acorda e percebe que foi ultrapassado por sua irmã, ele retorna para o Orum, conversa com o pai, e o pai dá para ele a missão de criar os seres humanos. E na função de criar os seres humanos, ele vai ter que contar com Ajalá, o oleiro, que é aquele que faz as cabeças, os oris. Cada ori é feito de uma maneira diferente. É feito com um elemento imaterial chamado Ipori, que é aquilo que sempre permanece e que nos dá as nossas características. Então, as pessoas, algumas são mais alegres, outras mais tristes, outras mais belas, por dentro ou por fora. Isso tem relação com Ori. Algumas nunca conseguem manter um relacionamento afetivo, outras nunca conseguem trabalhar no que elas desejam. Isso tem relação com Ori. Tem relação com a harmonia entre o Ori e o Axé. Ok? E aí, o Batalá recebe essa função. E ele vai dialogar com a irmã para poder realizar essa tarefa. Mas nesse diálogo, Orumilá dá a ele uma tarefa. É necessário que o Batalá e o Ododuá copulem dentro da cabaça. Uma cabaça que vai ser pintada na parte de cima de branco, na parte de baixo de preto, simbolizando terra, útero e sêmen. E nesse encontro, o Batalá recebe o direito de fazer os seres humanos. E com o auxílio de Ajalá, começa a criar as cabeças. Começa a criar os seres humanos. Ok? E aí os seres humanos começam a ser criados e começam a habitar o mundo. E aí
tem uma questão fundamental agora que nos interessa, nessa introdução à mitologia Yorubá. Os primeiros conflitos. Então tem um grande conflito que vai, quando os seres humanos estão prontos, estão nascidos, que é um conflito entre os orixás masculinos e os femininos. A semana Yorubá tem 4 dias, um dia para a água, um para a terra, um para o fogo e um para o ar. São 4 dias. Nesses 4 dias, os seres humanos faziam holocaustos para os orixás, davam alguma coisa. Só que tudo que era recebido, os orixás masculinos pegavam, levavam para que as orixás femininas limpassem e eles faziam a divisão. Então, começa um conflito de gênero. Eu acho que o interessante de pensar na mitologia Yorubá é como é que as relações de gênero elas estão instaladas e como elas são construídas. E nesse conflito, Oxum, deusa da beleza e fertilidade, fica incomodada com o desprezo que os orixás masculinos dedicavam aos femininos, já que eles monopolizavam os tributos mortais. E nessa insatisfação, ela lança um encantamento de infertilidade no mundo. Então, coisa interessante é, porque elas são esquecidas, Oxum começa a fazer um processo de infertilidade no mundo. E nesse processo de infertilidade, os deuses também morreriam. E aí, todos vão, junto com Exu, até o Lorum perguntar o que acontecia. E o Lorum diz, vocês negligenciaram as deusas, vamos dizer assim. E nessa negligência, vocês agora têm que se reportar até elas para que isso se recupere, para que o mundo possa ser recuperado. E nisso, Oxum engravida, ela tem um filho, e esse filho seria o símbolo de uma nova sociedade, de uma nova aliança. Porém, tem uma coisa que só os homens, só os orixás conheciam, que é o segredo dos 16 Odus que Orumilá tem. E nesse momento, Oxum começa a fazer uma artimanha para descobrir o que é Odu Ifá. O que é Odu Ifá? Odu Ifá é o segredo de todos os caminhos. Ou seja, todo ser humano, qualquer um, tem sempre, se é Odu Ifá, é os caminhos divinos, os caminhos da vida, tem 16 Odus, 16 destinos básicos. Cada um dos 16, vezes 16, dá 256 possibilidades. Ou seja, cada lugar que nós vamos, cada possibilidade que nós vivemos, ela dá sempre 256 combinações possíveis. São 256 territórios, caminhadas, estradas que nós podemos perfazer. Só quem conhecia isso era Orumilá e, por conseguinte, na Terra, só homens tinham esse conhecimento. Por contrapartida, tem um poder que Oxum mostra que pertence às mulheres, que era a geração da vida. Então, a geração da vida era das mulheres, poder da fertilidade, e o conhecimento, o destino, era dos homens. Ocorre que Oxum articula para ter também o conhecimento de Odu Ifá, o que ressalta aos olhos de Orumilá como um perigo, porque na cabeça de Orumilá significaria o seguinte, que se as deusas e, por conseguinte, as mulheres no Aie soubessem Odu Ifá, os homens e os orixás masculinos seriam eternamente subjugados. Então, existe uma tensão agora no Orum, por conseguinte, no Aie, entre mulheres e homens em relação à fertilidade, controle e conhecimento. Nesse momento, Orumilá e Exu planejam uma coisa. Nem todas as deusas e orixás são casadas e casados. Pelo contrário, as relações de conjugalidade são muito livres e amistosas e não são necessariamente dentro de um padrão monogâmico. Nesse momento, Orumilá e Exu articulam duas coisas. Primeira coisa, é necessário fazer com que todas as deusas casem e que, por conseguinte, o casamento seja aquilo, o primeiro dia da vida de uma mulher.
no Aie, para que ela se sinta viva apenas após o casamento. E segundo momento, que a vaidade seja alguma coisa que faça as mulheres sentirem que existem. Sem a vaidade, elas não existiriam. De tal modo que Exu articula para que todas as mulheres e orixás queiram sempre ser belas. E Orumilá diz, para isso é necessário que os orixás e os homens no Aie sempre elogiem a beleza feminina. E elas sintam que sem esse elogio não estão alimentadas, dizem alguns itãs. Eu estou pensando por oralitura, por itãs, o que eu estou fazendo? Eu estou com uns 1.500 itãs, mais ou menos, que eu articulei, organizei e fiz uma sequência de tempo, ok? Então, em alguns itãs vai ser dito, por exemplo, é preciso que, sem olhar do espelho, dizendo algum sorriso, ela se sinta sem vida. Diz um itã. Itã são versos, de onde tem a tradição. E aí, isso vai fazer com que elas se desarticulem em matéria da relação de poder. Então, eu pensei a cosmogonia, falei da teogonia, mas quero pensar o mito aqui, e o mito iorubá, como um lugar importante para uma inflexão ou reflexão para aquilo que nos atravessa enquanto humanos, mulheres e homens, nessas relações de poder, relações de tensão. E como é que isso pode ser resolvido? De que maneira? Como é que uma tradição africana de 5.000 anos fala algo a respeito disso e o que ela pode nos apresentar a respeito disso, não como saída ou solução, mas pelo menos como um outro caminho, ou um velho caminho com outras caminhadas. Existe uma deusa, uma orixá, que não casou. Obá. Obá é o perigo. Todas casam, Obá não casa. Obá tem um caráter andrógeno e ela é menos desejante. Nessa hora, Orumilá e Exu percebem que há um perigo, porque ela vai articular uma sociedade com Oxum, Iansã, Iemanjá, uma Gueledé, uma sociedade de deusas em busca do autoconhecimento feminino. E para Orumilá e Exu, isso é o perigo de que os orixás masculinos e na terra os homens serão subjugados. Porque é a única coisa que os homens têm que elas não têm, é a ciência dos caminhos. E tendo a ciência dos caminhos, nada restará aos homens a não ser servir as mulheres. Então Orumilá fica preocupado com isso. Tá bem isso aqui? Como é que está indo? Como é que está indo aí essa tensão aí? Pensando o mito como um lugar de emergência dessas tensões. Aí Orumilá articula uma coisa. Ele articula o seguinte. Não sei como está o nosso tempo. Quem está marcando tempo, estamos o quê? Falta o quê? Está na sequência? Oi? Está ótimo, então estou no tempo. Orumilá chama Xangô. Xangô é um deus, é um orixá solteiro, belo, seria aquele que todos querem ser, todas as mulheres desejariam, todos os homens gostariam de sê-lo, em matéria de beleza, de altivez, e para que ele possa casar com Obá. Mas Xangô diz que está muito feliz sem casar, sendo solteiro. Orumilá e Exu o convencem e fala, você terá que ter 3 esposas. 2 são, uma é Obá, a outra é Iansã. Iansã já é casada com Ogum. E tem uma terceira que você vai escolher. Ele escolhe Oxum, a mais bela. Só que Oxum é esposa de Orumilá. Orumilá aceita perder a esposa porque não quer perder o lugar em que os homens têm alguma coisa, conhecem algo que as mulheres não conhecem. E aí começa uma articulação. Xangô vai até a casa de Ogum, porque Iansã desejava engravidar, mas não conseguia. Xangô toma Iansã de um modo abrupto, a toma violentamente, ela engravida, ela fica feliz por engravidar, Ogum descobre, Ogum fica aborrecido, Iansã vai embora no pé de vento e vai morar com Xangô, casa com Xangô. Em seguida, Xangô casa com Obá. E depois vai cobrar de Orumilá a sua terceira esposa, Oxum.
casados com as três, e as três pertenciam à sociedade secreta feminina de busca de conhecimento. Exu, com seus poderes, começa a lançar seus encantamentos. E Obá, que até então era a preferida de Xangô nas noites, fica preterida por Oxum, quando Oxum chega. Yansan, grávida, só pensava na gravidez, não tinha mais desejo de dormir com Xangô, mas Obá queria. Mas quando Oxum chega, Oxum monopoliza o corpo e o desejo de Xangô, o que faz com que elas entrem numa disputa por Xangô. E nessa disputa, Obá pergunta para Oxum: como fazer para que Xangô me deseje? A pergunta é justamente, se a gente for pensar filosoficamente, fazer uma análise de construção de subjetividade, pensando em psicologia ou psicanálise, a pergunta é da mulher sobre o desejo masculino, que tem relação direta com aqueles encantamentos de Oxum, de Orumilá e de Exu: beleza, juventude eterna, okay? Fertilidade. São os adjetivos que fariam essa mulher ser belíssima e atraente para os homens em geral, se a gente fosse falar no homem universal, pensando a transposição para as relações no Aie. Tá bem isso? Ok? E o que ocorre? Oxum diz assim para Obá: Obá, eu dou para Xangô sopa de orelha. Sempre corto a orelha e dou para Xangô. Isso faz com que ele sempre me deseje. O que acontece? Obá faz isso, Xangô a repudia e a manda embora, porque não queria comer sopa de orelha. E fica terrivelmente enfaixada aquela mulher. O que acontece? A sociedade se desarticula. E Oxum é aquela que vai para a guerra sem precisar se movimentar. Um dos itãs de Oxum é assim: todos iam para uma guerra e Oxum apenas lavava o cabelo no rio. Quando todos chegam à guerra, percebem que os outros guerreiros e guerreiras estavam mortos. Ela lavou o cabelo com veneno, o veneno correu pelo rio e os outros beberam aquela água envenenada. Oxum é a mulher que ela mata no sorriso. E aí isso vai ser uma característica feminina que seria fundamental ou não para a conquista do seu objeto de desejo. Só que a história continua. E as tensões entre os orixás masculinos e femininos não termina aqui. Tem muito mais itãs que falam sobre isso. Tá? Então, finalizando os meus 30 minutos, Olokun com Olorum, Olodumare, produzem o Batalá e o Doduá. O feminino cria a terra, o masculino cria os seres humanos. E quando essa mistura, essa combinação entre humanos no Aie, há uma tensão ancestral entre orixás masculinos e orixás femininos. Na disputa entre fertilidade e conhecimento, a busca do equilíbrio é aquilo que se tenta fazê-lo. Agora, esse equilíbrio está sempre em suspenso, sempre não fechado, não finalizado. É um pouco essa ideia que eu queria passar, e aí ouvir um pouco de vocês, né, nessa roda, a gente fazer aqui uma coisa um tanto policêntrica, né, que caminhos, o que esse mito pode nos dizer a respeito de nós. Que o mais importante de um mito iorubá é o quanto nós podemos enxergar o nosso próprio caminho. E nessa caminhada, saber que o outro nunca é alguém que nos completa, mas só alguém que faz conosco uma ou algumas travessias. Somente isso. Ninguém completa, mas só faz travessia. Ok? É isso que eu tinha pensado aí. Fazer uma travessia com vocês nessa tarde de hoje. Uma pequena travessia. Talvez outras mais com algumas e alguns de vocês. E com outros, talvez, mais nenhuma travessia. E aceitar que isso é da vida, isso é da existência, e que se não aceitar isso, é tentar se rebelar contra aquilo que nós somos. Pessoas que atravessam alguns caminhos. Obrigado.